confusão começou na calçada estreita da Rua 7 de Abril, no centro de São Paulo. O homem vestia roupa simples, sandálias gastas, segurava um saco de pão rasgado, esperava o sinal abrir em silêncio, olhando o chão sujo de papéis. O carro preto parou brusco, brilhando sob o sol da manhã. Dele desceu um homem alto, terno, caro, relógio pesado no pulso. A voz veio seca, alta, cortando a pressa da rua. Chamou de vagabundo, empurrou o ombro, derrubou o pão. As pessoas olharam rápido e seguiram. Ninguém ficou. O pão rolou até o meio-fio, sujo de óleo e poeira. Esse foi o símbolo que ficou ali, esmagado sem cuidado. O homem simples não reagiu. Abaixou devagar, juntou os pedaços, mesmo inutilizados. O rosto permaneceu calmo, quase ausente. Por dentro, algo se fechou sem ruído. O rico ajeitou o paletó, respirou fundo. Sentiu-se correto, protegido pela pressa e pelo dinheiro. Entrou no carro certo de que tudo estava em ordem. O sinal abriu. A cidade seguiu funcionando como sempre. O homem do carro chamava-se Augusto, embora poucos o chamassem assim. Na maioria dos lugares, era tratado pelo sobrenome, sempre com respeito automático. Cresceu em Campinas, numa casa ampla, cercada por muros altos e árvores antigas. O pai acordava cedo, usava gravata mesmo aos domingos. A mãe organizava a casa com precisão e silêncio. Nada faltava, mas nada sobrava em afeto visível. Na infância, Augusto aprendeu que valor vinha do controle. Boas notas, postura correta, poucas perguntas. Chorar não resolvia. Errar custava caro. Aos 18 anos mudou-se para São Paulo. Morou perto da Avenida Paulista, num apartamento pequeno, porém bem localizado. Estudava administração durante o dia. À noite trabalhava como assistente num escritório abafado. O primeiro salário foi guardado com cuidado. Comprou uma pasta preta e 2 ternos simples. Guardou recibos, contratos, cartões. Tudo precisava estar documentado. Nessa época, ainda frequentava uma igreja no bairro do Cambuci. Sentava no fundo, cantava baixo, não falava muito, mas escutava. A fé era discreta, quase prática. Havia uma Bíblia herdada do avô com anotações à margem, algumas páginas marcadas com papel dobrado. Ele não entendia tudo, mas respeitava. Os anos passaram sem grandes rupturas. Aos 25 foi promovido. Aos 28 mudou de apartamento. Aos 30 comprou o primeiro carro. Trabalhava muito, chegava cedo, saía tarde, comia rápido, dormia pouco. Aprendeu a negociar sem hesitar. Aprendeu a sorrir sem mostrar dúvida. Aprendeu a vencer discussões pelo cansaço do outro. A fé foi ficando distante, mas não rejeitada. A Bíblia permaneceu na estante, agora fechada. A igreja virou visita ocasional em datas familiares. Quando o pai morreu, Augusto organizou tudo: velório, documentos, contas, venda da casa. Não chorou em público. Alguém precisava resolver. A mãe mudou-se para um apartamento menor. Ele pagava as despesas em dia. Ligava aos domingos. Era o que considerava suficiente. Aos 38 anos, tornou-se sócio. O escritório mudou para um prédio espelhado. O nome dele apareceu na porta. Vieram viagens, reuniões, hotéis iguais em cidades diferentes. Vieram contratos assinados com canetas pesadas. Vieram almoços caros e conversas repetidas. Nesse período, algo foi sendo deixado para trás. Não houve decisão clara, apenas ausência de retorno. A Bíblia ganhou poeira. As orações viraram frases curtas quando lembradas. O silêncio interior começou a incomodar menos. Augusto acreditava ter construído tudo sozinho. Esforço, disciplina, mérito. Era isso que repetia. Aos 42, casou-se.
Cerimônia elegante, convidados selecionados. A esposa era correta, organizada, distante na mesma medida. Não tiveram filhos. A rotina não permitia espaço. Também não insistiram. Os anos seguintes trouxeram estabilidade financeira, social, visível. Por dentro, as coisas se mantinham firmes pela força do hábito. Em 2018, uma crise atingiu clientes importantes. Nada grave para ele. Soube se proteger. Outros não tiveram a mesma sorte. Demissões aconteceram sem muita conversa. Era preciso cortar custos. Augusto assinou os papéis com calma. Algumas noites foram mais longas. Um incômodo leve aparecia. Ele afastava com trabalho. No ano seguinte, a mãe adoeceu. Hospital, exames, laudos. Ele acompanhou tudo. Pagou médicos, remédios, cuidadores. Ficava ao lado da cama em silêncio. Ela segurava a mão dele às vezes. Não falavam do passado. Quando ela morreu, Augusto sentiu um vazio breve. Resolveu o inventário em poucos meses. Guardou algumas fotos. Doou o resto. A casa ficou ainda mais silenciosa. O casamento seguiu funcional. Conversas objetivas, agendas alinhadas. Em 2020, a cidade mudou de ritmo. Ruas vazias, escritórios fechados. Ele trabalhou de casa. Nesse período, encontrou a Bíblia antiga numa caixa. Folheou algumas páginas. Leu trechos conhecidos. Sentiu algo distante, quase esquecido. Fechou o livro. Colocou de volta. O trabalho retomou força no ano seguinte. Novos contratos, novos ganhos. A sensação de controle voltou. Foi nessa fase que passou a se irritar mais facilmente. Atrasos, erros pequenos, gente comum. Tudo parecia desperdício de tempo. Naquele dia, na rua 7 de abril, ele estava atrasado. Uma reunião importante. Um cliente impaciente. O homem simples atravessava o caminho errado no momento errado. Para Augusto, era apenas mais um obstáculo. O empurrão foi rápido. A palavra saiu sem filtro. O pão no chão não teve importância. Depois, dentro do carro, o silêncio voltou. A reunião ocorreu como previsto. Os números fecharam. À noite, jantou em casa. A esposa comentou algo sobre o dia. Ele respondeu pouco. Dormiu tarde. Acordou cedo. Nada parecia realmente errado. Ainda assim, uma imagem insistia. Pedaços de pão sujo na calçada. Ele não comentou com ninguém. Não achou necessário. Talvez isso soe familiar para quem já sentiu que algo foi perdido sem perceber. Depois daquele dia, Augusto não comentou o ocorrido. Não contou no trabalho. Não mencionou em casa. A cena ficou guardada como algo sem nome. A rotina continuou igual. Acordava cedo. Tomava café rápido. Vestia o mesmo tipo de roupa. Descia pelo elevador sem olhar ninguém. No caminho até o escritório, ouvia notícias sem escutar. Os prédios passavam pela janela do carro como sempre. Nada mudara fora. No trabalho, falava o necessário. Assinava documentos. Participava de reuniões longas. Respondia mensagens com frases curtas. As pessoas notaram menos paciência. Ele notou menos vontade de explicar. Tudo precisava ser direto, funcional. Almoçava quase sempre no mesmo lugar. Pedia o mesmo prato. Comia olhando para a tela do celular. À tarde, o cansaço chegava mais cedo. Não era físico. Era uma espécie de peso sem forma. À noite, voltava para casa no mesmo horário. A esposa assistia à televisão. Ele sentava ao lado. Comentavam o básico. O silêncio cresceu sem discussão. Não havia briga. Apenas espaço vazio entre frases. Algumas noites acordava antes do despertador. Ficava deitado, olhando o teto. Pensava no dia seguinte. Pensava pouco em si. Nos fins de semana, resolvia pendências. Compras, contas, visitas rápidas. Nada ficava para depois. A antiga Bíblia permaneceu na estante. Ele passava por ela sem tocar. Não era rejeição.
Era esquecimento ativo. Parou de entrar em igrejas, mesmo em datas conhecidas. Não sentia falta, ou assim dizia. Com o tempo começou a evitar lugares cheios. Preferia chegar cedo e sair antes. Menos conversa, menos troca. Alguns amigos antigos ligaram. Ele respondeu uma vez. Depois deixou tocar. No trabalho, um funcionário tentou conversar. Falou de dificuldades em casa. Augusto ouviu, mas não entrou. Sugeriu soluções práticas. O outro agradeceu, visivelmente distante. Augusto voltou à mesa. Sentiu algo fechar por dentro. Dias passaram sem marca, sem lembrança clara. Tudo seguia nivelado. Às vezes, no trânsito, via pessoas pedindo ajuda. Desviava o olhar, não por raiva, por cansaço. A imagem do pão voltava de forma breve, nunca inteira, sempre cortada. Ele afastava pensando em prazos. Funcionava. O corpo começou a dar sinais. Dor leve no peito, sono irregular, fome sem prazer. Consultou médicos, fez exames, nada grave. Seguiu em frente. Em casa, a esposa comentou que ele parecia distante. Ele respondeu que era fase. Ela aceitou. Os dois aprenderam a não aprofundar. Algumas noites o silêncio ficava pesado demais. Ele levantava, ia até a cozinha, bebia água, ficava parado por alguns minutos. O relógio marcava o tempo sem pressa. Voltava para a cama sem conclusão. No escritório recebeu um elogio público. Sorriu no momento certo. Sentiu pouco. Começou a esquecer compromissos simples, datas, nomes, detalhes, nada crítico, apenas falhas pequenas. A disciplina se manteve. O sentido, não. Ele não se perguntava por quê. Evitar perguntas era parte da ordem. Em um domingo chuvoso, ficou em casa. Não ligou a televisão, não abriu o computador. Sentou no sofá e ficou ali. O som da chuva vinha da janela. Pensou em ligar para alguém. Não ligou. A sensação era de esgotamento sem esforço, como se algo tivesse sido usado até o fim. Na semana seguinte, o trabalho retomou força, novas exigências, novas metas. Ele cumpriu todas. Mas a reação interna já não acompanhava. Vitória e perda tinham o mesmo peso. Os dias se tornaram parecidos demais. Manhã, tarde, noite. Nenhuma delas trazia descanso. Em reuniões, às vezes se perdia. Ouvia palavras sem conexão. Voltava quando alguém o chamava. Ninguém comentou. Ele manteve a postura. Em casa, jantava em silêncio. A comida tinha gosto neutro. A esposa parou de insistir em conversas. Ele não percebeu quando isso aconteceu. Certa noite, encontrou um paletó antigo no armário. Não lembrava a ocasião. Passou a mão pelo tecido. Guardou de volta. Aos poucos, parou de sentir expectativa. Nada aguardava. Nada temia. A vida seguia como um corredor longo, iluminado, sem portas. Ele caminhava porque era o que se fazia. Algumas madrugadas acordava com o coração acelerado, respirava fundo, esperava passar, não rezava, não pedia. A ausência de palavras parecia mais honesta. O mundo continuava funcionando. Ele também. Por dentro, algo se apagava devagar, sem alarme, sem aviso. E às vezes, a simples presença silenciosa parecia suficiente. O dia começou sem diferença. Augusto levantou no mesmo horário. Tomou café sem gosto. Vestiu-se com precisão automática. No espelho, o rosto parecia intacto. Nada denunciava o cansaço interno. A gravata estava correta. Saiu de casa antes do sol aquecer a rua. O porteiro cumprimentou. Ele respondeu com a cabeça. No carro ficou alguns minutos parado. O motor ligado. O rádio desligado. Não havia pressa real. Mesmo assim, saiu. O trânsito estava lento, sem acidentes, sem ruído fora do comum. Ele seguiu até o escritório. Subiu pelo elevador espelhado.
O próprio reflexo acompanhou o trajeto. Sentou à mesa, abriu o computador, ficou olhando a tela inicial. Não pensava em nada específico. Também não sentia vontade de começar. Um e-mail chegou, depois outro. Ele respondeu ambos. Fez o que precisava ser feito. Ao longo da manhã percebeu algo diferente. Não era dor, não era medo, era ausência. As tarefas perderam peso. Os números não diziam nada. Na hora do almoço não saiu. Ficou no escritório vazio. Comeu algo rápido sem atenção. Olhou pela janela. Lá embaixo pessoas andavam apressadas. Pareciam saber para onde iam. Ele não sentia inveja, nem curiosidade, apenas observava. À tarde uma reunião foi cancelada. Outra foi adiada. O tempo se abriu sem propósito. Augusto fechou os olhos por alguns segundos. Respirou fundo. Nada veio. Não havia pedido. Não havia pergunta. Só um cansaço antigo, acumulado. Lembrou-se do pai, não da voz, do silêncio. Lembrou-se da mãe na cama do hospital, do aperto de mão, do olhar que não pediu nada. Pensou na Bíblia esquecida. Não sentiu culpa, sentiu distância. No fim do expediente, saiu mais cedo. Ninguém comentou. Dirigiu sem destino claro. Entrou em ruas menores. Passou por bairros que não frequentava. Parou o carro perto de uma praça simples. Desceu, sentou num banco de concreto. O céu estava nublado. Crianças brincavam ao longe. Ele não acompanhou. Ficou ali, imóvel. Pela primeira vez em muito tempo, não tentou organizar nada. Não resolveu. Não pensou em soluções. A sensação era de fim de linha interno. Não havia raiva, não havia tristeza ativa, apenas um reconhecimento silencioso. Ele não tinha mais forças para sustentar a própria imagem. Ficou até escurecer. Depois voltou para o carro. Em casa, a esposa perguntou se estava tudo bem. Ele respondeu que sim. Foi para o banho. A água caiu sobre o corpo. Ele encostou a testa no azulejo. Ficou ali. Não chorou, não orou. Admitiu sem palavras que não sabia mais. Vestiu o pijama, sentou na cama. A casa estava silenciosa. Nenhuma expectativa para o dia seguinte. Era como se tivesse chegado a um limite invisível. Não havia próximo passo. Nesse ponto, tudo parou por dentro. Se algo existia além, ele não alcançava. A exaustão não pediu ajuda. Apenas ficou. Não havia luz. Não havia resposta. Só um homem cansado de sustentar o próprio peso. Se ficou algum pensamento, foi simples. Não dava mais. E ficou nisso. Se o mundo acabasse ali, não haveria resistência. O tempo passou sem ser contado. O corpo deitou. Os olhos ficaram abertos. A noite avançou. Dentro dele, algo finalmente cedeu. Se existia fundo, ele estava ali, sem nome, sem pedido, sem esperança. Se a vida exigisse mais, não haveria de onde tirar. Tudo estava quieto demais. Nesse silêncio completo, não houve conclusão. Apenas permanência. Se alguém estivesse olhando, veria apenas um homem deitado. Por dentro não havia mais movimento. Foi então que, depois dessa parada total, algo estranho aconteceu. Se o tempo tivesse som, seria vazio. Nada se anunciava. Nada era esperado. A quietude era absoluta. Se havia verdade naquele ponto, ela não precisava ser dita. Era apenas o fim do esforço. E ficou assim. Se alguma coisa ainda existia, aguardava sem forma, sem pressa, sem promessa. Se você chegou até aqui sem procurar respostas rápidas, talvez entenda esse cansaço. Якщо ви додивилися до цього моменту, залишитися ще трохи і натиснути лайк чи підписатися. Це просто знак тихої присутності, не більше. O silêncio continuou depois disso, intacto, como se nada tivesse sido interrompido. Na manhã seguinte, Augusto acordou sem susto. O corpo levantou antes da mente.
A casa estava silenciosa. A esposa já havia saído. Ele ficou sentado na cama por alguns minutos. Não pensava em nada. Também não evitava pensar. Vestiu a mesma roupa de sempre. Saiu sem revisar a agenda. No carro dirigiu sem rádio, sem pressa. Passou pelo centro sem notar vitrines. Parou em um sinal próximo a uma feira pequena. Desceu. Não sabia por quê. Andou entre barracas simples, cheiro de frutas maduras, vozes misturadas. Comprou um café em copo plástico. Sentou-se em um banco improvisado. Ali havia um homem sentado ao lado. Roupa comum, sandálias gastas. O rosto não chamava atenção. Nem jovem, nem velho. O homem segurava um pão simples, inteiro. Augusto notou sem saber por quê. Ficaram alguns minutos em silêncio. O movimento da feira seguia. O homem deu um gole de café também. Depois falou sem olhar direto. Perguntou se Augusto costumava acordar antes do sol. A pergunta não soou invasiva, soou precisa. Augusto respondeu que sim. Disse que era hábito antigo. O homem assentiu. Disse que hábitos permanecem quando o sentido vai embora. Augusto não respondeu. Não discordou. O silêncio voltou. O homem observou o movimento. Depois comentou sobre o pão. Disse que, quando cai no chão, perde o valor para quase todos. Augusto sentiu um aperto leve. Não falou. O homem continuou com voz baixa. Disse que ainda assim continua sendo pão. Augusto olhou para ele pela primeira vez. O rosto permanecia calmo, sem expectativa. Perguntou o nome de Augusto. Ele respondeu. Não perguntou o outro nome. O homem não ofereceu. Ficaram mais alguns instantes. O estranho perguntou se ele costumava terminar o que começava. Augusto respondeu que sim. Sempre. O homem perguntou se isso incluía pessoas. A pergunta não acusava, apenas existia. Augusto respirou fundo. Disse que fazia o possível. O homem olhou para o chão. Comentou que algumas perdas não fazem barulho. Disse que somem enquanto a pessoa acredita estar avançando. Augusto sentiu um desconforto antigo. Não discutiu. Perguntou quem ele era. O homem respondeu que estava de passagem. Disse que conhecia bem aquele tipo de cansaço. Augusto perguntou qual tipo. O homem respondeu que era o cansaço de quem não espera mais nada. Houve silêncio. A feira começou a desmontar algumas barracas. O homem comentou que a cidade engole rápido quem anda distraído. Augusto concordou com a cabeça. O estranho perguntou se ele lembrava da última vez que pediu algo sem calcular retorno. Augusto demorou. Disse que não lembrava. O homem aceitou a resposta sem reação. Depois perguntou se ele dormia bem. Augusto respondeu que não. O homem perguntou se ele sabia por quê. Augusto disse que não. O estranho falou que o corpo guarda o que a mente organiza demais. Não explicou. O vento trouxe poeira. Algumas pessoas passaram apressadas. O homem comentou que Augusto parecia alguém que cumpriu tudo o que prometeram a ele. Disse isso como constatação. Augusto sentiu algo apertar no peito. Não corrigiu. O estranho acrescentou que cumprir não é o mesmo que viver. Augusto olhou de novo. Queria reagir. Não encontrou palavras. O homem perguntou se ele lembrava da primeira coisa que perdeu sem perceber. A imagem do pão sujo apareceu inteira. Augusto desviou o olhar. O homem não insistiu. Disse apenas que algumas quedas marcam mais quem observa do que quem cai. Augusto sentiu a frase ficar. O café acabou. O estranho levantou devagar. Disse que precisava seguir. Augusto perguntou se voltariam a se ver. O homem respondeu que encontros acontecem quando alguém para de fugir do próprio silêncio. Não explicou mais. Deu alguns passos. Depois parou.
Olhou para Augusto uma última vez. Disse que ele não parecia alguém mau. Disse que parecia alguém cansado de sustentar o próprio peso. Augusto engoliu seco. O homem acrescentou que isso também é um começo, quando aceito. Depois seguiu pela rua. Augusto ficou sentado. O barulho da cidade voltou aos poucos. Ele não sabia o que tinha acontecido. Não sentia alívio, nem entusiasmo. Mas algo tinha sido tocado sem força. Levantou-se, entrou no carro, dirigiu até o escritório. Durante o caminho percebeu algo estranho. A pressa não voltou. As perguntas ecoavam sem cobrança. No trabalho cumpriu o básico. A imagem do homem simples não saía. Não pelo rosto, pelas perguntas. À tarde, encontrou o pão da padaria na mesa da cozinha do escritório. Alguém havia deixado. Ele olhou por alguns segundos. Não tocou. Quando voltou para casa, a Bíblia ainda estava na estante. Ele não abriu. Sentou no sofá. O silêncio não parecia tão pesado. Ainda não havia respostas, mas a ausência já não era total. Algo permanecia, quieto. Nos dias seguintes, Augusto tentou seguir normalmente. O trabalho exigia presença. Ele entregou presença, mas as perguntas não saíam. Não vinham como acusação. Vinham como lembrança. Na terça-feira saiu mais cedo. Passou pela mesma feira. Não encontrou o homem. Sentou no mesmo banco. Ficou ali por alguns minutos. Nada aconteceu. Na quarta, acordou antes do despertador. Não havia ansiedade. Havia vigília. Tomou café olhando a rua. Pessoas indo trabalhar. O mesmo fluxo. Ele percebeu algo simples. Sempre esteve ali, mas nunca tinha olhado sem calcular. No escritório, um erro pequeno apareceu em um relatório. Nada grave. Antes, teria corrigido sem pensar. Dessa vez, chamou o funcionário. Não para cobrar, para ouvir. O homem explicou nervoso. Problemas em casa, cansaço. Augusto ouviu até o fim, não interrompeu. Quando o outro saiu, Augusto ficou parado. Sentiu algo ceder. Naquela noite, abriu a Bíblia antiga. Não procurou nada específico. Abriu ao acaso. Leu poucas linhas. Não entendeu tudo. Mas uma frase ficou. Falava sobre ver e não perceber. Fechou o livro. No dia seguinte, sonhou com o pai. Não falavam. Apenas caminhavam lado a lado. Acordou com o coração pesado. Durante a manhã, lembrou de coisas antigas, situações pequenas, momentos ignorados. Lembrou de um colega de faculdade. Havia pedido ajuda uma vez. Augusto prometeu ligar. Nunca ligou. Lembrou de um funcionário antigo. Demissão fria. Justificativa correta. Lembrou do olhar. Essas lembranças não vinham para ferir. Vinham para existir. Na sexta-feira, ao sair do trabalho, encontrou o homem da feira. Não foi surpresa, foi reconhecimento. Ele estava encostado em um muro, olhando o movimento. Vestia a mesma roupa simples. Augusto parou o carro. Desceu. O homem o viu e assentiu, como se esperasse. Sentaram em um banco próximo. Ficaram em silêncio. Depois de um tempo, o homem perguntou se Augusto tinha dormido melhor. Augusto respondeu que um pouco. O homem perguntou o que tinha mudado. Augusto disse que não sabia. Disse que coisas antigas estavam voltando. O homem ouviu sem reação. Perguntou se eram lembranças boas. Augusto respondeu que não. Perguntou se eram verdadeiras. Augusto demorou. Disse que sim. O homem perguntou por que ele nunca voltou atrás em nenhuma delas. A pergunta ficou suspensa. Augusto respirou fundo. Disse que não achava necessário, que tudo tinha sido feito dentro do certo. O homem olhou para ele. Não havia reprovação. Perguntou se o certo tinha custado a alguém. Augusto sentiu o impacto. Não respondeu. O homem continuou. Disse que algumas escolhas não erram no papel, mas ferem no silêncio.
Augusto baixou a cabeça. O homem perguntou se ele lembrava da calçada da Rua 7 de Abril. Augusto sentiu o corpo reagir. Perguntou como ele sabia. O homem respondeu que quedas públicas marcam mais quem empurra do que quem cai. Augusto sentiu o rosto esquentar. Não se defendeu. O homem falou do pão, do gesto rápido, da palavra dita sem pensar. Augusto fechou os olhos. Disse que não era sempre assim. Disse que estava cansado. O homem não contestou. Perguntou se o cansaço justificava esquecer que o outro sente. Augusto não respondeu. O homem ficou em silêncio. Depois perguntou se Augusto lembrava da fé antiga. Augusto disse que sim. Disse que acreditava. O homem perguntou quando foi a última vez que confiou sem controle. Augusto pensou. Não encontrou. O homem comentou que controle prolongado vira medo bem vestido. Augusto sentiu algo quebrar. Disse que sempre fez o que precisava, que não tinha tempo para hesitar. O homem respondeu que o tempo cobrado depois é maior. Augusto sentiu lágrimas surgirem. Não tentou conter. O homem não se aproximou. Disse que ninguém cobra perfeição, mas a verdade sempre pede espaço. Augusto perguntou o que deveria fazer. O homem respondeu que não dava instruções. Disse apenas que a verdade começa quando a defesa termina. Augusto ficou quieto. Lembrou de quantas vezes se protegeu com eficiência, de quantas vezes saiu intacto. Percebeu que isso tinha um preço. O homem perguntou se ele estava disposto a ver sem se explicar. Augusto assentiu. O homem disse que ver dói menos do que fingir não ter visto. Houve silêncio. As pessoas passavam. Ninguém notava. O homem comentou que Augusto tinha acumulado muitas vitórias sem descanso. Disse que algumas vitórias cansam a alma. Augusto sentiu um choro contido. O homem falou que reconhecer não apagava consequências, mas devolvia direção. Augusto perguntou se ainda havia algo a fazer. O homem respondeu que sempre há retorno possível, mesmo que não seja ao ponto inicial. Disse que retorno é assumir o peso sem fugir. Augusto respirou fundo. Sentiu vergonha, sentiu alívio. Não pediu perdão. Não prometeu nada, apenas ficou ali. O homem levantou. Disse que Augusto sabia o que precisava ser encarado. Disse que o resto viria no tempo certo. Augusto perguntou novamente quem ele era. O homem sorriu de leve. Disse que nomes não ajudam quando a verdade já foi dita. Deu alguns passos. Depois parou. Disse que histórias assim só fazem sentido para quem aceita pausa e profundidade. Seguiu pela rua. Augusto ficou sentado. O peso não tinha sumido, mas agora tinha forma. Levantou-se diferente, não mais inteiro, mas honesto. Os dias seguintes não trouxeram alívio imediato, trouxeram decisão. Augusto voltou ao trabalho na segunda-feira. Entrou no prédio como sempre, mas algo não acompanhou. A rigidez diminuiu. Não por escolha consciente, por impossibilidade. Ele sentou à mesa e abriu os relatórios. Leu com atenção diferente. Não buscava erros apenas. Chamou a equipe para uma reunião curta. Falou menos. Ouviu mais. Quando alguém hesitava, ele esperava. O silêncio deixou de ser ameaça. Um funcionário mencionou dificuldade financeira. Antes, isso seria nota lateral. Dessa vez, Augusto pediu detalhes. Não prometeu solução imediata, mas assumiu responsabilidade real. Revisou demissões recentes, encontrou nomes, histórias, chamou um deles. Conversaram por mais de 1 hora. Não pediu desculpas longas. Reconheceu frieza, reconheceu distância. Ofereceu apoio prático, sem discurso. O homem saiu confuso, mas mais leve. Em casa, Augusto começou a chegar mais cedo. Sentava à mesa antes do jantar. A esposa estranhou. Ele explicou pouco. Disse apenas que estava tentando ficar. Ela não respondeu de imediato.
mas ficou também. As conversas retomaram lentamente, sem promessas, sem planos grandes, apenas presença. Augusto voltou à rua 7 de abril numa sexta-feira. Não encontrou o homem. Olhou a calçada, lembrou do pão. Entrou numa padaria simples, comprou 2 pães. Saiu e viu um homem sentado próximo. Roupa gasta, olhar baixo. Augusto se aproximou, entregou um dos pães. Não disse nada. O homem agradeceu com um aceno. Augusto sentiu o gesto atravessar sem espetáculo. Nos dias seguintes, passou a observar mais as pessoas, os tempos. Percebeu quantas vezes tinha passado por situações sem ver. No escritório, reduziu metas inalcançáveis, não por fraqueza, por justiça. Alguns estranharam, outros respiraram aliviados. Os resultados não caíram, mudaram de ritmo. Augusto passou a almoçar fora ocasionalmente. Sem pressa, observava a cidade. Algumas noites abria a Bíblia, lia pouco, fechava. Não buscava respostas. Em uma delas leu sobre reparar antes de avançar. Não marcou a página. No sábado seguinte visitou a antiga igreja do Cambuci. Entrou sem ser visto. Sentou no fundo. Não cantou. Não rezou em voz alta. Ficou. Sentiu desconforto. Também sentiu pertencimento distante. Saiu antes do fim. No domingo visitou o túmulo dos pais, levou flores simples, ficou em silêncio, não pediu nada, apenas reconheceu a ausência. No trabalho recusou um contrato vantajoso, as condições prejudicavam famílias inteiras. A decisão surpreendeu os sócios. Augusto explicou de forma objetiva. Não moralizou, disse que não faria, aceitou as consequências. Algumas semanas depois, um cliente antigo ligou. Agradeceu por uma ajuda esquecida. Augusto mal lembrava. O homem disse que aquilo tinha mudado um caminho. Augusto ouviu em silêncio. Percebeu que nem todo efeito é imediato. Voltou à feira algumas vezes. Nunca encontrou o homem, mas começou a reconhecer o lugar como ponto de retorno interno. A pressa não voltou. O cansaço ainda existia, mas não dominava. Augusto passou a dormir melhor, nem sempre, mas o suficiente. Certa manhã, ao sair de casa, o porteiro comentou que ele parecia diferente. Augusto sorriu. Não explicou. No escritório, uma funcionária chorou ao receber compreensão inesperada. Ele ofereceu um copo d'água. Ficou ali. Não tentou consertar o choro. Em casa, a esposa comentou que ele estava mais presente. Ele respondeu que estava aprendendo. Ela sentiu. Algumas feridas não se fecharam. Algumas relações não voltaram. Augusto aceitou. Não tentou apagar o passado. Em uma tarde chuvosa, passou novamente pela rua 7 de abril. O trânsito estava lento. Ele parou o carro, desceu, olhou a calçada. Nada especial, mas algo dentro estava alinhado. Voltou ao carro, seguiu. As mudanças não chamaram atenção pública, não houve reconhecimento externo, mas a vida começou a responder com coerência. Augusto passou a errar de forma mais humana e corrigir com menos defesa. Percebeu que a verdade não exige plateia. Certa noite, abriu a Bíblia e leu por mais tempo. Não entendeu tudo, mas não fechou apressado. Sentiu paz simples. No trabalho, um jovem pediu conselho. Augusto ouviu. Falou pouco. Disse que sucesso sem cuidado cobra depois. O jovem agradeceu. Augusto não se sentiu superior, apenas presente. Em uma reunião difícil, manteve firmeza sem dureza. Foi respeitado. Percebeu que a autoridade não precisa ferir. Os meses passaram. A vida seguiu, sem milagres visíveis, sem aplausos, mas com consequência clara. O homem rico já não empurrava. Quando via alguém no caminho, diminuía. Não por medo, por escolha. E isso mudava tudo. O tempo passou sem anunciar mudança, mas a vida de Augusto ganhou ordem simples. Ele manteve o trabalho,
manteve responsabilidades, manteve limites, não buscou reinventar tudo, apenas ajustou o peso de cada coisa. Acordava cedo, mas já não saía correndo, tomava café sentado, às vezes com a esposa, às vezes em silêncio bom. O apartamento parecia maior, não pelo espaço, pela ausência de tensão. As conversas em casa ficaram mais honestas, nem sempre fáceis, mas reais. Havia discordâncias, havia pausas e havia retorno. Augusto aprendeu a não fechar tudo no mesmo dia. Algumas decisões ficavam para depois. No trabalho, passou a delegar, aceitar limites alheios e os próprios. Percebeu que não precisava ser visto o tempo todo. Um funcionário antigo pediu demissão, não por conflito, por mudança de vida. Augusto ouviu a história inteira. Desejou bem. Isso não teria acontecido antes. Algumas manhãs ele passava pela feira, comprava pão, sempre inteiro. Às vezes entregava a alguém, sem olhar muito. O gesto não buscava significado, apenas coerência. Nunca mais encontrou o homem simples. Parou de procurar. Entendeu que algumas presenças não se repetem. Voltou algumas vezes à igreja do Cambuci, sempre discreto. Sentava no fundo, saía cedo. A fé não voltou como antes. Voltou diferente, sem frases prontas, sem garantias. A Bíblia permaneceu aberta em casa, nem sempre lida, mas já não era peso esquecido. Augusto passou a aceitar dias difíceis sem se fechar e dias bons sem se inflar. O equilíbrio não era constante, mas era possível. Certa noite, a esposa comentou que ele parecia mais leve. Ele respondeu que estava menos armado. Ela sorriu. Algumas dores antigas continuaram, lembranças também, mas não governavam mais. Em uma tarde de sábado, Augusto limpou a casa, jogou fora papéis antigos, parou diante de contratos antigos, guardou alguns, descartou outros, não sentiu perda. No fim do dia, sentou à mesa da cozinha. A luz entrava pela janela, ficou ali. Percebeu que não precisava preencher tudo. A vida seguia comum, ônibus passando, vizinhos conversando, nada especial, e justamente por isso, suficiente. Augusto sabia que não tinha consertado tudo, nem precisava. Tinha assumido o que lhe cabia. Quando errava, corrigia sem defesa, quando acertava, seguia. A cidade continuava dura, as ruas apressadas, mas ele atravessava diferente. Na rua 7 de Abril, o trânsito seguia pesado. Ele diminuía. O gesto simples virou hábito, não para se lembrar, mas para não esquecer. Em uma noite tranquila, sentou no sofá. A casa estava silenciosa. Pensou no caminho, sem nostalgia. Sentiu gratidão contida. Não havia voz, não havia explicação. Apenas paz discreta. Se alguém olhasse de fora, veria um homem comum. E isso bastava. Se quiser, este espaço segue aberto para que você compartilhe sua própria história nos comentários. E um like ou uma inscrição podem ser apenas um gesto calmo de presença, como quem fica em silêncio até o fim.